Nosso secretário Pompeu de Matos, representando o prefeito Fortunati, dizendo que é a nossa testemunha ocular, não é verdade? Ganhamos à tarde, depois dessa bela palestra do professor, passo ao nosso cerimonial que fará a leitura. Esta reconstituição retrata os primeiros momentos após a morte do presidente Vargas, quando às 8h55, o repórter Esso anunciou para todo o país o ato extremo de Getúlio Vargas, marcando para sempre a nossa história. Getúlio é pressionado por generais, almirantes e brigadeiros para deixar o cargo. Muitos rádios estão ligados com os ouvintes atentos ao noticiário inflamado desde o assassinato no último dia 5 do major aviador Rubens Vaz. Atiraram para matar Carlos Lacerda, o mais feroz adversário de Getúlio. O major aviador que lhe dava proteção foi morto com 2 tiros. Lacerda escapou com um leve ferimento no pé. O caso se tornou conhecido como o atentado da Rua Toneleiro. Getúlio está sob forte pressão para que renuncie ao cargo. O chefe de sua segurança, Gregório Fortunato, foi preso sob suspeita de ter encomendado o crime. Em reunião, os generais do Ministério da Guerra discutem qual deverá ser a posição definitiva do Exército depois que um numeroso grupo de brigadeiros assinou uma nota pedindo a renúncia do presidente da República. A aeronáutica é a mais inflamada das armas, desde o assassinato do major aviador Rubens Vaz. Almirantes reunidos também cobraram que Getúlio renuncie. Os portões do catete permaneceram abertos como em dias normais, mas o dia não foi normal. A noite não foi normal. Centenas de pessoas pediram aos berros a queda de Getúlio a poucas quadras do palácio. Foram mantidas à distância por soldados do Exército. Tudo indica que esta madrugada seria a mais anormal das madrugadas da história do catete, talvez da história do país. O queridinho do presidente Getúlio Vargas esteve no gabinete do chefe da polícia do Rio de Janeiro, coronel Paulo Torres. João Goulart, ministro do Trabalho, é o queridinho de Getúlio. Ganhou a confiança dele ainda em São Borja, cidade gaúcha, onde Getúlio nasceu. Foi Getúlio quem fez de Goulart um político. Foi Goulart quem ajudou Getúlio a se tornar um alvo ainda mais atraente para a oposição. Goulart propôs e Getúlio concedeu um reajuste de 100% para o salário mínimo. O reajuste foi considerado absurdo pelos patrões em geral e pela oposição a Getúlio em particular. No início da madrugada, Goulart procurou o coronel Torres, interessado em saber como estava o clima político no Rio de Janeiro. O coronel confidenciou a um jornalista que não dormia há 3 dias. Goulart deveria embarcar hoje para Porto Alegre. O presidente não dormia. No segundo andar do Palácio do Catete, aguardava a volta de seu ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Marechal Mascarenhas de Moraes. Eles trariam notícias frescas sobre a reunião dos generais. Getúlio sabia que sua sorte estava sendo decidida pelos generais. Esses, por sua vez, sabiam que Getúlio estava disposto a só sair morto do catete. Só sairei morto daqui, disse Getúlio mais uma vez nos últimos dias. A pedido dele, a frase foi a manchete da capa do jornal Última Hora em sua edição do dia 22 de agosto de 1954. O jornalista Samuel Weiner, dono do jornal, era aliado político de Getúlio. A Última Hora defendia Getúlio e atacava Lacerda, dono da Tribuna da Imprensa. O Exército exigia que Getúlio renunciasse. Foi isso que disseram ao presidente o general Zenóbio da Costa, ministro da Guerra, e o Marechal Mascarenhas de Moraes, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Getúlio ouviu-os em silêncio. Não perdeu a serenidade. Jamais perdeu. Neste momento, os 3 ainda conversavam na varanda do segundo andar do catete, que tem vistas para o jardim. Getúlio sabia o nome de cada planta do jardim do catete. Ninguém morou ali mais tempo do que ele. O presidente Getúlio Vargas acaba de convocar uma reunião extraordinária de seu ministério. Auxiliares dele são pendurados em telefones à caça dos ministros. Um avião militar fez um voo rasante sobre o Palácio do Catete. O boato de que Getúlio renunciou ou foi deposto atraiu curiosos e jornalistas para as proximidades do palácio. A Polícia Especial do Exército estabeleceu um cordão de isolamento em torno do palácio. Ali só eram admitidos ministros, assessores do presidente, todos chamados para uma reunião de emergência.
Um repórter da última hora conseguiu entrar. Seus colegas de outros jornais protestaram inutilmente. O cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime Câmara, deixou às pressas sua casa no bairro do Sumaré e foi direto para o Palácio São Joaquim, sede administrativa da Arquidiocese. Reuniu-se com seus bispos auxiliares, Dom Helder Câmara, Dom José Távora e Dom Jorge Marcos de Oliveira. O cardeal temia que a crise político-militar evoluísse para um golpe de Estado e, pior, que produzisse atos de violência. 24 de agosto de 1954, 8 horas e 25 minutos. Aconteceu alguma coisa no Palácio do Catete. 8 horas e 30 minutos. Choro nas escadas do Catete. Tem gente entrando e saindo às pressas do palácio e um soldado que da guarda viu um ajudante de ordem do presidente Getúlio Vargas descer as escadas chorando para de imediato tornar a subi-las. 8 horas e 33 minutos. Uma ambulância corre a caminho do Catete. Um enfermeiro do hospital Souza Aguiar ouviu há pouco de um médico que uma ambulância saiu em disparada com destino ao Palácio do Catete. A direção do hospital está a par disso. Há muito nervosismo entre os médicos. 8 horas e 36 minutos. As linhas telefônicas do Palácio do Catete estão ocupadas. É impossível ligar de fora para lá. 8 horas e 40 minutos. Um tiro. Ouviu-se um tiro. Foi um tiro. Ou melhor, ouviu-se um tiro há pouco no Palácio do Catete. Há pouco não. Há mais ou menos 20 minutos. Foi tudo que deu a saber até agora. Até mesmo o tiro ainda não está confirmado. Foi um tiro sim. Foi. 8 horas e 43 minutos. Tem uma ambulância no Catete. As poucas dezenas de pessoas que olhavam há pouco curiosas na direção do Palácio do Catete viram chegar ali uma ambulância. Os soldados que protegem o palácio estão nervosos. Um deles foi ríspido com uma mulher de meia-idade que perguntou pelo presidente da República. Getúlio está morto. 8 horas e 45 minutos. Parece que o presidente Getúlio Vargas está morto. Sim, o presidente Vargas morreu. Ele morreu. O presidente Getúlio Vargas morreu. 8 horas e 50 minutos. Getúlio se suicidou. Alzirinha confirmou para um amigo que o pai dela morreu. Deu um tiro no coração. O presidente Getúlio Vargas se suicidou. 8 horas e 55 minutos. Deu no Repórter Esso. Em edição extraordinária, o Repórter Esso acabou de anunciar que o presidente Getúlio Vargas se suicidou. Começa a crescer o número de pessoas nas vizinhanças do Palácio do Catete. Uma mulher desmaiou e foi carregada por um soldado para os jardins do palácio. A ambulância está parada lá dentro. E neste momento, 9 horas, Getúlio deixou uma carta. Existe uma carta-testamento deixada por Getúlio. Ela será divulgada daqui a pouco. Estão passando uma cópia para Heron Domingues, locutor do Repórter Esso. 9 horas e 6 minutos. A carta-testamento do presidente Getúlio Vargas estava na mesa de trabalho dele no segundo andar do Palácio do Catete. Saiu da vida para entrar na história. É a comoção nacional. O povo transforma as ruas em um verdadeiro mar humano. Muito obrigado, Zé, pela leitura. A palavra está aberta aos vereadores. O secretário Pompeu já está inscrito. Posteriormente, vereador Eloy Guimarães. Não, fala daqui. Bem, quero primeiro dizer da honra que tenho de poder estar mais uma vez aqui no Legislativo Municipal da nossa honrosa capital gaúcha, muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Cumprimentar o nosso vereador Mauro Zaccher, cumprimentar o nosso professor Luiz Alberto Grijó, essa figura extraordinária da história gaúcha brasileira, Lauro Hagman, que fazia a versão gaúcha do Repórter Esso, o testemunho ocular da história, e que ele é efetivamente o testemunho ocular da história. Se o Repórter Esso era o seu tempo o testemunho ocular, hoje quem efetivamente o é
é a figura de Lauro Wagner, com uma história de vida que a gente tem orgulho e que serve de exemplo para todos nós. Quero homenagear e saudar a todos os vereadores, vereadoras, enfim, aqueles que aqui se fazem presente, honrosamente o doutor Salésio, diretor da CBC, que aí está nos visitando também, e que lá no Congresso Nacional pudemos fazer muitos trabalhos juntos e que agora vem aqui no Parlamento Municipal de Porto Alegre. Veja que bonita. Mas eu quero, presidente, então, somente com poucas palavras, como disse, agradecer a honra da oportunidade, especialmente ouvindo palavras do professor Alberto Grijó, quando faz referência do que foi o Getúlio antes do presidente. Né? E é uma coisa assim impressionante, porque na história do Rio Grande tem 4 personagens que se confundem num só período, um inicial e um final, e 2 intermediários. A figura de Júlio Castilho, Borges de Medeiros, Flores da Cunha e Getúlio Vargas. Quer dizer, 4 homens muito fortes da política gaúcha, mas nenhum deles com a estatura do Getúlio, com a projeção nacional. Até talvez, não sei qual deles aqui, possa ter tido uma influência maior no Estado, né, do que o próprio Getúlio, por conta dos anos, talvez o Flores da Cunha, ou talvez o próprio Borges de Medeiros, não sei qual dos dois que governou por mais tempo, mas eu acho que cada um deles, acho que o Borges teve mais tempo, mas... Quase 40 anos, e o Flores, acho que foi uns 15, 20, não, acho que chegou a 7, 8, mas de um nível muito elevado. E o que é impressionante, por conta do que foi a briga dos Maragatos Chimango em 23, e que se posicionaram, onde meu pai, aliás, meu avô faleceu, o pai do Brizola mataram em 23, veja que coisa maluca, né? Pai do Brizola mataram em 23, e Maragatos e Chimango se degladiaram assim muito fortemente, né? O tempo da degola, né? Na minha cidade, Santo Augusto, tem o cemitério dos degolados, onde muitas pessoas, dezenas de pessoas foram degoladas, tem lá o cemitério. E o que impressiona nisso tudo foi que o Rio Grande foi muito belicoso desde a sua origem. Começa lá em 29, quando o Brasil brigou contra o Uruguai. A briga foi no Passo do Rosário. Brigou o Brasil contra o Uruguai e a Argentina. Mas quem eram os da linha de frente da batalha? Os gaúchos. Dentre eles, Bento Gonçalves. Em 1829. 5, 6 anos depois, os gaúchos brigaram contra o Brasil. Quer dizer, os gaúchos aprenderam como brigar com o estrangeiro e se arrumaram para brigar com os brasileiros. E brigaram contra o Brasil na Revolução Farroupilha. Quem era que defendia o Rio Grande? Bento Gonçalves. Logo em seguida, terminada a Guerra dos Farrapos, 10 anos, veio a Guerra do Uribe Rosa. Onde é que aconteceu? Aqui, na divisa. Quando não era no Rio Grande, era na divisa. E logo em seguida veio a Guerra do Paraguai. Onde aconteceu a Guerra do Paraguai? Brasil, Argentina e Uruguai se juntaram para brigar com o Paraguai. Onde foram as maiores batalhas? Solos gaúchos. Quem estava brigando? Brasileiros gaúchos. Passada a Guerra do Paraguai, veio em 93. Gaúchos brigando contra o resto, brigando contra todos. Aí passada a era de 93, veio a de 23. O que foi a de 23? Como não tinha quem queria brigar com nós demos uma treinadinha em casa, nós conosco mesmo. Era Maragatos com Chimango, deu uma treinada em casa para ver como é que se resolvia. E aí, pasme, chegou 30, o que o Getúlio fez? O Getúlio precisava enfrentar a política do café com leite, que era uma espécie de café com leite já, né? Que era São Paulo e Minas. E aí o Getúlio tinha sido roubado, e ele precisava dos gaúchos unidos, mas como é que vão unir Maragatos e Chimango, que eram inimigos de morte? O Getúlio encontrou o jeito. Sabe qual é o jeito? Chamou diz, olha aqui, ó, eu preciso de vocês. E preciso dos Chimango e dos Maragatos. E vocês têm que se juntar para me ajudar a tarefa. Com o Maragato eu não me junto. Com o Chimango eu não me junto. O Getúlio, para lá. Eu explico, não é para uma festa, é para uma briga. É para uma briga. Aí os dois disseram, onde é que começa a briga? E quando é que começa a briga? Ou seja, para brigar eles se juntaram. Né? Para brigar daí com o Brasil. Né? Aí veio 32, onde é que saiu a coluna Prestes? De Santo Ângelo. Ou seja, gaúchos se levantaram para brigar com o resto do Brasil na coluna Prestes. Inclusive brigar contra o próprio Getúlio. Né? Que o Getúlio acalmou. Aí veio 45 a
a Guerra Mundial, chamaram brasileiros para ir para a guerra. Quem é os primeiros que se apresentaram? Os gaúchos. Tanto que a maioria dos pracinhas brasileiros não são brasileiros tão somente, mas são brasileiros gaúchos. Aí veio 62, quando caiu o Jânio, precisava o Jango assumir. E não queriam. O Brizola chamou o povo. O pessoal não sabia bem para o que era, mas disseram que talvez fosse para sair uma briga. Vieram tudo para a praça. Aí chegou 64, a gauchada gosta de uma briga. Aí chegou 64 para dar o golpe. O que os militares fizeram? Primeiro prenderam os gaúchos e depois deram o golpe. Primeiro, né, fizeram aqui, tanto que prenderam mais gaúchos, ou seja, mais gente no Rio Grande do que em todo o Brasil. Então isso mostra um pouco do que o que são as façanhas do Rio Grande, que realmente é diferente. Não por acaso aqui as fábricas de armas também se instalaram por aqui, né? Já que a propósito, a Tauro, a CBC, a Boito, enfim, o Rio Grande tem essa característica. Mas hoje nós vivemos em paz. Mas não sem deixar de se inspirar naqueles que forjaram a nossa estirpe, a estirpe do gaúcho, de ser altivo, de ser altaneiro, de ser hospitaleiro, mas também de não dobrar espinha, não lamber bota e não se ajoelhar. O Getúlio foi esse o símbolo disso tudo. Ele preferiu morrer do que se entregar. Ele preferiu morrer do que renunciar. Ele preferiu morrer do que abdicar do poder que estava nas suas mãos. Então o Getúlio é a personalidade forte, símbolo do Rio Grande. E não tem nada no Brasil que tenha sido de importância que não tenha passado pelas mãos do Getúlio. Desde a energia, as estruturas, ferrovias, hidrovias, a questão do desenvolvimento, da indústria, enfim, e acabei de descobrir há poucos dias que inclusive até a carteira de crédito rural do Banco do Brasil quem criou foi o Getúlio, ou seja, ele que criou o crédito agrícola no Brasil, coisa que eu não sabia. Então tem tanta coisa que ele fez. Não, nem estou falando na Petrobras, que o Lauro Agno diz aqui, que obviamente a Petrobras, o sistema todo de energia do país. Então eu digo isso, professor, só para concluir, dizendo assim que, talvez nas suas pesquisas, não sei, confesso que eu não li o seu livro, eu li muitos livros sobre o Getúlio, mas eu tenho uma curiosidade que até hoje eu não consegui esclarecer. Que contam que o golpe, o enfrentamento, a luta contra o contragolpe, vamos dizer assim, em 30, teria começado num final de tarde, depois de vários dias de conversa no Palácio, e aí o Oswaldo Aranha e mais uns 2 ou 3 desceram a rua da Ladeira, né? Aí chegaram no Cutela ali embaixo, e armado renderam o guarda, renderam não sei mais não sei o que, e aí começou o enfrentamento. Claro que havia uma determinação, mas começou pequeno, né? Começou pequeno e que teria tomado uma dimensão por conta da convicção de que o Rio Grande estava sendo logrado, que o Getúlio tinha sido logrado, enfim, tinha sido enganado na contabilidade, na contagem dos votos. O Getúlio fez feito que nós ficamos contando os feitos dele aqui dias, meses, anos e nunca vamos contar tudo. Que bom que a gente possa se orgulhar de alguém que fez a história e que está vivo na nossa memória. Então, parabéns à Câmara Municipal de Vereadores por esse ato e me coloco à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado, secretário Pompeu. Vereador Eloy, eu quero lhe pedir licença, eu quero consultar o vereador João Dib, porque na lista de inscrições, o vereador João Dib está inscrito em primeiro lugar. Vossa Excelência cede seu tempo, vereador Dib? Ok? Vereador Eloy, então, inicia, depois passamos ao vereador Dib, vereador Comaceto, são os que estão inscritos. Vereador, presidente da Casa, Mauro Zacher, secretário Pompeu de Matos, professor Luiz Alberto, nosso querido amigo de tantas lutas, Lauro Agman, ex-deputado estadual, vereador aqui nesta casa, onde deixou marcantes atuações e uma contribuição significativa no terreno das posturas públicas, por exemplo, e tantos atos aqui produzidos por Lauro Agman. Mas, inicialmente, eu diria que Lauro é a voz da história.
a voz do Lauro inconfundível do repórter Esso, é a voz da história. Impressionante, a voz não envelhece, Lauro. Exatamente, a voz é aquela que se mantém. A voz do Lauro de hoje é a voz do Lauro de 54. Mas falar do estadista o maior estadista latino-americano, que foi Getúlio, é algo para um tempo bastante grande. Tem se falado muito sobre Getúlio, o seu papel como homem de Estado, como revolucionário. E falar em Getúlio é falar na história brasileira. Quem discorre sobre Getúlio está discorrendo sobre a história brasileira. E a história deste país tem um marco que se chama Revolução de 30. A Revolução de 30 estabelece exatamente um divisor de águas no processo político, social e econômico brasileiro. Mas tem se destacado tantos aspectos de Vargas. Há pouco o Pompeu tecia algumas considerações aqui envolvendo, por assim dizer, os primeiros passos da Revolução de 30, e eu rapidamente aqui coloco, Lauro conhece bem a história. A Guarda Civil, Lauro, está na Revolução de 30. O que se deu? O irmão do Oswaldo Aranha comandava a Guarda Civil. E a Revolução vinha se preparando com Getúlio e tantos líderes, Oswaldo Aranha, e a Guarda Civil